e de quem convivia com ele diariamente. Se criou um mito popular de que o Romário é Flamengo. E eu nunca vi na minha vida, em entrevista nenhuma, a boca dele, textualmente falando, sou o Flamengo. Ele fala aos 4 cantos que é a América. Você que conviveu com ele durante muitos anos, qual é o time do Romário? Eu vou te responder com uma pergunta. Você tem um filho, teu filho torce pra quem? Meu filho? Pro Vasco, óbvio. Ah, e os filhos do Romário torcem pra quem? A maioria pro Vasco. Não, quase todos. Não, mas tem alguns que torcem pro Flamengo também. Quem? É porque eu esqueci, o Romarinho, Moniquinha e Dadá Vasco. Tem uma menina, a Isabela? Acho que é Isabela? Flamengo. Tem mais... Acho que tem mais um. A Ive não, mas tem mais um. Aí você diz, o cara tem... Não, a maioria é Vasco, perfeito. Divorciado das mulheres e tal. Então, cada um com uma mulher. Aí o cara tem lá 5, 6 filhos, aí 5 torcem pro Vasco. Ele é Flamengo? Não, tem alguma coisa errada nessa matemática. Tudo bem. Tem alguma coisa errada na matemática. Não, a Dadá já veio aqui. A matemática não fecha. A Dadá já teve aqui. A Dadá falou que... Foi o que a Dadá relatou. O pai dela sempre deixou à vontade pros filhos escolherem. O Romarinho jogou na base do Vasco e o período que eles nasceram, o Romário tava no Vasco. Tá bom, então... A avaliação, cada um faz a sua. Ele não vai dizer que ele é um ou outro, porque o cara é um ídolo de todas as torcidas. Mas sabe o que ele não quer se identificar com uma torcida de futebol, até porque ele tem respeito pelos times que ele jogou. Ele não pode fazer isso com a torcida do Flamengo, nem isso com a torcida do Vasco. Então ele diz que é a América, que é o time do pai dele, fica muito mais agradável para todo mundo. Agora, a minha avaliação é simples. Filho, em 90% dos casos, ou mais, torce pro time do pai. Torce pro time do pai. Os filhos do Romário, eu sei que são Vasco, eu vejo eles como são vascaíno de verdade, de torcer, de Dadá é muito engajado, de brigar. Inclusive. Então, aí, a avaliação cada um faz a sua. Eu não posso afirmar que ele é isso ou aquilo, porque ele não vai confirmar, aí eu vou passar por mentiroso. Agora, uma coisa que eu acho estranho nessa história é que se tem uma coisa que o Romário nunca foi é mureteiro e nem pipoqueiro. Eu acho que se ele realmente fosse torcedor de um desses dois clubes, ele falaria, eu sou Vasco e ponto, sou Flamengo e ponto. Nesse ponto a questão é muito mais séria que isso. O cara foi um ídolo das duas torcidas. Ele não pode também... Tu acha que nessa o Romário Mureta, ele fala que é a América para não assumir o clube dele? Eu acho que é inteligente da parte dele. Ele não vai jogar fora toda uma idolatria de um torcedor. Porra, por isso. O Romário tem uma estátua dentro do Vasco, tem toda uma ligação histórica com o Vasco. Os filhos dele são Vasco. E eu acho que hoje em dia ele até não é torcedor de time nenhum, porque ele... virou um personagem do futebol. Ele não tem mais esse engajamento como torcedor no clube de futebol. O torcedor é o cara que para pra ver o jogo, se incomoda. Eu acho que ele realmente não tem mais esse... Talvez ele até diz que seja América para ele ter engajamento com alguma coisa. Porque o cara perde muito essa ligação. São poucos os atletas que realmente são identificados e dizem sou torcedor desse time. É raro isso. Ainda mais os caras que jogaram em times de torcidas rivais, assim. Raramente você vê uma identificação dessa maneira. Não é normal. Porque o Edmundo, por exemplo, ele teve uma passagem muito curta pelo Flamengo, muito curta pelo Fluminense, passagem sem conquistas. E ainda traumática também, e passagem sem conquistas e tal. Na verdade, tanto é que ele fala que é Vasco e que é Palmeiras, que são os dois times que ele conquistou alguma coisa, que ele viveu tempos bons lá. Coincidentemente, as torcidas são co-irmãs. Por isso que não se chama muita atenção. Mas se fosse no Corinthians, por exemplo, ele ia falar isso e ia ser um problema muito maior. E aqui falar que é Vasco e Palmeiras... não traz tantas consequências pro torcedor. Mas ele falou que quando fala que é Vasco, a galera do Palmeiras lá reclama, dá uma apertada nele. E a galera daqui reclama, normal, isso acontece. E ele, quando fala que é Palmeiras, as pessoas dizem, não é só Vasco, é Vasco e Palmeiras também. Mas o cara tem que ter respeito pela instituição que ele representou, porque ele ficou lá, foi ídolo também. É até um desvio de caráter muito grande você tá numa instituição, ficou lá por anos e chegar depois e ficar denegrindo a imagem dela. É muito agressivo, né? O torcedor não entende essa coisa, aí passa a ser uma coisa muito agressiva. Não vale a pena e não é justo que se faça também.